Você sabe que eu normalmente abro aqui falando que rodada boa é rodada que a gente ganha. Mas tem uma beleza de brigar contra o rebaixamento que eu tinha esquecido, já que a gente não brigava desde 2019. É a maravilha de você acabar a rodada e perceber que teus concorrentes são tão ruins ou até piores do que você, na maioria das vezes. Você tá lutando contra umas merdas, assim, de times que não pontuam direito. Nessa rodada, a gente teve alguns auxílios ali, né? Porque a gente tá fechando a rodada 35. Esse empate contra o Criciúma foi péssimo, óbvio, não tem nem o que discutir. Mas, enfim, a gente teve nessa rodada o Atlético Paranaense empatando, tomando empate do Bahia no último minuto. A gente teve o Juventude empatando em casa com o Cuiabá. Enfim, a gente teve ali o Red Bull tomando coça do Internacional. A rodada 35, ela não foi uma rodada de todo ruim, mas o Fluminense não fez a sua parte. O problema é que a rodada 36 já começou e começou com resultado negativo. Eu sou Gabriel Amaral e vamos embora fazer mais uma análise da rodada, cara. É difícil, assim, a maior alegria do torcedor do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro é assistir jogo de rival pra secar. Não do rival em si, né, porque o Botafogo ainda ganhou o Palmeiras, mas dos adversários do Z4. Tá aí a tabela na tela, o Fluminense é 16º, tem 39 pontos. Dentro da disputa ali com os outros times, ele tem um jogo a mais do que o Grêmio, que fecha a rodada hoje, nessa quarta-feira, contra o Cruzeiro. Já vou explicar, mas esse é um jogo importantíssimo, tá? É o segundo jogo mais importante dessa semana, só tá atrás de Fluminense e Atlético Paranaense, vocês vão entender, já. O Grêmio tem 40, tá com um jogo a menos, como eu falei. Da trupe aqui de baixo, só o Juventude já jogou. Tem 36 jogos, faltam 2 pra eles chegaram a 42 porque venceram o Atlético Mineiro fora de casa. Resultado por resultado, Fluminense 0x0 com o Criciúma, Fortaleza 0x0 com o Flamengo. Vou explicar já o porquê que esse Fortaleza 0x0 com o Flamengo, de certa maneira, foi ruim pra gente. Eu não sei se foi ruim de todo, né, mas enfim, vai dar uma situação ali que não era boa pra gente. Atlético Mineiro conseguiu tomar 2x0 do Juventude dentro de casa e buscar o empate. E o Eric Farias fez um gol aos 48 do segundo tempo. Inacreditável o que o Atlético Mineiro faz com o torcedor do Fluminense nesse ano. O Atlético Mineiro perdeu para uma série de times aqui do Z4, deu ponto para todo mundo, inclusive o Fluminense. O Fluminense ganhou deles no Brasileirão, mas eliminou a gente da Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil pro Flamengo e sábado vai enfrentar o Botafogo na final da Libertadores. É isso. Sábado, o Atlético Mineiro pode dar uma Libertadores pro Botafogo. Inacreditável o que o Atlético Mineiro fez nesse ano com o torcedor do Fluminense. Essa vitória do Juventude não salvou ainda o time de Caxias do Sul, não, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar qual é a situação deles. E o Botafogo fez 3x1 no Palmeiras. Não é... voltou a ser o favorito pro título, né? Mas tem que lembrar uma coisa. Palmeiras pega o Cruzeiro fora de casa e o Fluminense em casa. Palmeiras é favorito nos 2 jogos. Se fizer os 6 pontos, vai a 76. E o Botafogo, em que pese ter o São Paulo em casa na última rodada, e o São Paulo nem aí pro campeonato, pode ser que entregue até o jogo pro Palmeiras não ser campeão, mas na semana que vem tem o Internacional e Botafogo no Beira-Rio e o Internacional é o time mais forte do retorno. Então se o Internacional ganhar o Botafogo só chega a 76 e o Palmeiras a 76, sendo que o Palmeiras vai ter uma vitória a mais. Então, acabou o campeonato ainda não. E isso é ruim, inclusive, pro Fluminense, porque na última rodada o Palmeiras podia entrar 50% apenas, o que seria suficiente pra ganhar a gente, essa é a merda. Mas poderia entrar 50%. Se ele estiver disputando o título, ele vai entrar 100%. Né? Enfim. E o Fluminense dificilmente... Enfim. Vamos pros cálculos aqui, né? Deixa eu botar na tela rapidamente aqui os cálculos da UFMG. Eles estão projetando que, chegando a 43 pontos, você tem cerca de 83% de chance de ficar na Série A, tá? Ou seja, dá pra gente trabalhar com o cálculo de 43 no desespero e 44 só tem 2% de chance de cair, 44 escapa. 43 é desespero, 44 escapa. Pensando nos times, né, só pra poder dar aquele panorama do que é, faltando essas pouquíssimas rodadas, o Cuiabá e o Atlético Goianiense já foram rebaixados. O Bragantino tem 70% de chance de cair. O Criciúma tem 66% e o Fluminense 37%. Eu particularmente discordo e vou explicar o porquê agora na minha nova tabela planejada. Deve ser a 15ª que eu faço nesse ano. Mas facilitei um pouco. A galera me explicou que estava difícil ver os tons de verde. Então fiz uma mudança e deixei uma legenda aqui do lado, tá? Então, por exemplo, quando o jogo é esse verde escuro, como era, por exemplo, Juventude e Cuiabá em casa,
né, na casa do Juventude, era obrigatória, uma vitória obrigatória do Juventude contra o Cuiabá. E eles empataram, por isso tá esse cinza clarinho aqui, empataram. Vitória, né? É branco e derrota é o cinza escuro. Primeira coisa que me chama a atenção disso aqui, olha quantos empates, né? Tá muitos empates aqui nessa reta final. Você pega, faltando 2, 3 rodadas aqui, metade dos jogos aí das 5 últimas rodadas já foram disputados, e a gente só vê 3 vitórias, uma do Vitória, uma do Atlético e uma do Atlético Mineiro, e 2 derrotas apenas, uma do Criciúma e a do Red Bull Bragantino. Então tá rolando empate demais aqui. Mas vamos lá, lembra que eu te falei do jogo do Flamengo? E lembra que eu te falei de 44 escapar? E que eu não concordo com o número do Criciúma? É isso aqui, eu vou começar pelo Criciúma, tá? O Criciúma vai enfrentar o Flamengo. E vocês estão vendo que o jogo do Flamengo aqui tá como fácil. Você pode falar, pô, Gabriel, o Criciúma não é tão bom assim. E o Flamengo não tá tão mal assim pra um jogo no Heriberto Rio ser encarado como fácil. Acontece que, quando a gente abre a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê que o Flamengo, que já ganhou a Copa do Brasil, então ele já tem vaga direta na Libertadores, ele já abriu uma diferença aqui de 4 pontos pro São Paulo, e a da quinta pra sexta posição ele tem a diferença de 16 pontos pro Cruzeiro. Ou seja, pode ser até que o Cruzeiro ganhando, pode ser que vire 13, mas tanto faz. O Flamengo não cai abaixo da sexta colocação. O Flamengo já não está mais nem aí pro Campeonato Brasileiro. E já há uma pressão da torcida do Flamengo para que escalem um time totalmente alternativo, sem vontade, para jogar contra esse Criciúma lá no Heriberto Rios. Eu não vou vir pra cá ser hipócrita de falar, ai, olha só que coisa de time pequeno, que mau caratismo, isso faz parte do futebol. O problema disso não é do Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com a nossa disputa com o Criciúma. Quem tem a ver é a gente que pipocou dentro de casa e empatou com eles. Então não adianta ficar transferindo culpa não, até porque ano passado a gente jogou com um time reserva contra o Palmeiras também, pra atrapalhar a vida do Botafogo e do Flamengo. Então, né, sem hipocrisia aqui. Mas a merda é essa, um jogo que poderia ser difícil pro Criciúma, ou talvez até médio, por exemplo. Até vou discordar levemente aqui do que eu mesmo botei. Acho que o jogo do Corinthians é até difícil pra eles, tá? Refletindo um pouquinho mais. A questão é que o Criciúma tem o jogo contra o Flamengo, onde bota eles automaticamente com 41 pontos. O Flamengo também enfrenta o Vitória na última rodada, e é por isso que eu não boto o Vitória na briga com a gente. Se o Vitória estiver na briga com a gente se deu mal. O Vitória vai ganhar o Flamengo na última rodada, porque obviamente o Vitória vai jogar contra um time que quer que o Fluminense seja rebaixado. Então o Vitória já tem, se a gente precisar ultrapassar o Vitória, a gente precisaria ultrapassar os 45 pontos. Então não bota o Vitória na nossa conta, esquece o Vitória, tá? Então, beleza, esquecemos o Vitória. O Criciúma já tem 41. O Flamengo não joga mais com ninguém aqui a ponto de, né, de poder dar ponto. Então o Criciúma já tá com 41. Só que qual que é o problema? A próxima rodada do Red Bull Bragantino, ele pega o Cruzeiro. Segura aqui o Criciúma, tá? Porque eu acho que o Criciúma ainda tem chance de escapar. Próxima rodada é Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Eu não sei que Cruzeiro vai ser esse que vai enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Bragança, tá? O que eu sei é que o time do Red Bull Bragantino é fraco, por isso que eu já botei o Cruzeiro como uma dificuldade média mesmo em casa. A gente vai descobrir que Cruzeiro, que voltou depois de perder o título da Sul-Americana, se está em frangalho, se está desinteressado, não pode estar, né? Porque a situação do Cruzeiro na tabela é essa daqui. Ele hoje é 7º e ele depende de ser 7º para ir para Libertadores. Pode ser até que seja 8º se o Botafogo for campeão, mas ainda assim, meu amigo, o 9º, que é o Corinthians, já tem 47. Então, assim, só para deixar claro esse ponto aqui, que o Cruzeiro vai precisar jogar essa reta final a vera. Tá? Era importante o Cruzeiro perder o título por causa disso. Mas eu não sei se o Cruzeiro tá em frangalhos. O Diniz ganhou 2 jogos, gente, em, sei lá, 10, 12 jogos que ele tá no Cruzeiro. Hoje a gente vai ver contra o Grêmio. Mas se o Cruzeiro der uma boa der uma resposta ruim contra o Grêmio, perder o jogo, etc., vai ser algo bem ruim pra gente. Se der uma boa resposta e ganhar o Grêmio em casa, aí o Red Bull Bragantino, pra mim, rebaixado. Porque ele precisaria, por exemplo, vou até botar aqui um empate contra o Cruzeiro em casa. Ele pegará o Atlético Paranaense fora de casa, onde é um jogo quase impossível dele ganhar. É um jogo quase impossível. Seria normal ele perder. E ele chegaria na última rodada com 38 pontos. Lembre-se, o Criciúma já tem 41, o Red Bull Bragantino tem 38. E por essa lógica que o Fluminense tem um jogo fácil com o Cuiabá,
onde ele ganharia. Eu sei que todo jogo é difícil pro Fluminense, eu sei que o do Criciúma tá ali como médio e tal, mas a gente tinha como um jogo mais fácil. O Cuiabá tá com 2 meses de salário atrasado, aí você pode pensar, isso é bom, os caras não estão nem aí. Pelo contrário, 2 meses de salário atrasado, os caras estão sem grana, a mala que o Criciúma, que o Grêmio, que o Atlético Paranaense envia pros caras pode ser de 30 mil reais pra cada jogador que os caras vão jogar como se fosse a vida deles valendo aquele jogo. Eu sei disso tudo. Mas, cara, se a gente não ganhar o Cuiabá, a gente está rebaixado. Então eu vou considerar aqui que a gente ganhou o Cuiabá. Então vamos lá. Nessa hipótese aqui, o Fluminense foi a 42 na última rodada. O Criciúma está com 41. E o Red Bull Bragantino, na melhor das hipóteses, está com 38. A questão é que o Criciúma vai ter uma vitória a mais. Então ele vai estar com 41, com 10 vitórias. E o Bragantino estará rebaixado, porque estará com 38, com 8 vitórias. Ou seja, nessa hipótese, o Red Bull Bragantino está rebaixado na rodada 39, na rodada 37, e esse jogo contra o Criciúma se torna um jogo fácil, eu diria até de vitória obrigatória para o Criciúma. Ele vai pegar um Red Bull já rebaixado. Tem uma chance considerável dele pegar um Red Bull já rebaixado. E aí a gente está falando de um Criciúma com 44. Red Bull cai, Criciúma com 44, a gente com o jogo no Allianz Parque aqui na merda, que a gente já pode botar 0 aqui, por exemplo, 0 pontos. Aonde a gente tem que mirar para poder tentar se salvar com 42. Para começar, no Grêmio. O Grêmio tem uns jogos médios e difíceis. Existe uma rivalidade entre Grêmio e Corinthians. O Corinthians não é tão grande quanto o Corinthians e Inter, mas o Corinthians caiu num jogo contra o Grêmio no Olímpico, né? Um empate por 1-1. Então pode ter um sabor do Corinthians de querer rebaixar o Grêmio na última rodada, e esse jogo não ser médio, ser mais difícil. Pode ter o Corinthians brigando por vaga na Libertadores, e esse jogo se tornar também muito difícil. E o Grêmio, ele não é favorito em mais nenhum dos 4 jogos dele. Ele precisa fazer 4 pontos, é quem tem mais jogos, por isso que, inclusive, isso aqui tá na ordem pra mim de quem tem mais chance de cair, tá? Vitória, pra mim, já escapou, o Atlético Paranaense, depois o Grêmio, depois o Juventude, mesmo o Grêmio tendo 2 pontos a menos, porque ele tem 4 jogos, o Juventude só tem mais 2. Então a nossa mira hoje é o Grêmio perder do Cruzeiro. O Grêmio precisa perder do Cruzeiro hoje, pra entrar nesse bololô e jogar desesperado contra o São Paulo. Outro time que a gente pode mirar. Muita gente colocou o Juventude. Ah, o Juventude já escapou. Tudo bem, eu previa 5 pontos, o Juventude já fez os 5, né? Eu previa 5 nas 5 rodadas finais, já fez os 5. Só que os jogos dele é contra um São Paulo que tá brigando, ainda tá brigando, né? Pra tentar escapar aqui da pré-Libertadores. Pode ser até que ganhe essa vaga com o Botafogo sendo campeão da Libertadores, né? O Botafogo ser campeão da Libertadores pode fazer com que o São Paulo já ganhe essa vaga e ele não vai ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Acabou a briga do São Paulo no ano. Inclusive, nessa rodada é bom torcer pro São Paulo contra o Grêmio na rodada que vem, tá? Nessa rodada agora porque Grêmio e Cruzeiro é da rodada anterior. Então, pode ser o Botafogo ser campeão da Libertadores, atrapalharia a gente, né? O São Paulo não teria mais nada o que brigar, mas se ele tiver o que brigar, ele vai jogar forte contra o Juventude e o Juventude vai ter a última rodada contra o Cruzeiro. Aí eu não sei qual é o Cruzeiro que vai estar na briga. Então, Juventude e Grêmio são 2 tiros de misericórdia da gente. Se a gente não chegar a 44, novamente, a gente ganhando do Cuiabá. A gente tá com 42 aqui. O Vitória, como eu falei, escapou. E o Atlético Paranaense, aí é que são elas. O Atlético Paranaense tem o seu jogo fácil, que é o Red Bull Bragantino, que bota ele com 44. E tem na última rodada um Atlético Mineiro que pode se transformar numa vitória obrigatória se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores e já tiver até viajado pro Catar, se bobear. Vai estar nem aí pro Brasileirão mais. Então o Atlético Paranaense é um time que tem total condições de fazer 47 pontos se bobear, 40. Também tá muito longe. Só que tudo é uma questão de clima. O clima do Fluminense tá uma merda, a gente tá desanimado porque a gente não consegue ganhar, não ganha em casa, não ganha fora, não ganha de time da parte alta, não ganha de time da parte baixa. O jogo do próximo domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é crucial pro Fluminense escapar. Eu sei que eu tratei o jogo contra o Criciúma como uma decisão. Não tratei? Tratei. E era mesmo. Só que empatou. E aí com esse empate prorrogou a decisão para domingo. Se o Fluminense conseguir vencer o Atlético Paranaense no próximo domingo, ele vai a 42.
E se ele ganhar do Cuiabá na outra semana, que é a obrigação, ele bate 45, o Criciúma só chegaria se pontuasse contra o Corinthians. Mesmo com a moleza do Flamengo, mesmo com o Red Bull já rebaixado, o Criciúma não chega a 45. O Fluminense precisa ganhar o Atlético Paranaense nesse final de semana. Nem é para rebaixar o Atlético, porque, novamente, mesmo que eles percam aqui, eles são favoritos contra o Red Bull para chegar a 44, e na última rodada pode ser até mesmo que tenha um Atlético Mineiro facilitado, mas mesmo que não tenham, um empate os salvaria e rebaixaria o Criciúma com 44. Como eu falei, a nossa mira hoje, mira de fato mesmo, tem que ser chegar nos 44 pontos. É o Red Bull Bragantino que já foi, na teoria, né? Na teoria. E não é ficar só secando o Criciúma e etc, não. A gente tem que agora começar a pontuar. Tem que chegar nos 44 ou 45 pontos. Porque se a gente ganha do Atlético Paranaense lá e ganha do Cuiabá em casa, a gente vai a 45. E aí é outra história, meu amigo. Aí 45 a gente não cai, é zero chance de cair. Enfim. Hoje, times com mais chance... Apesar do... O Criciúma tá errado aqui, a cor. Pra mim, o Criciúma tem a mesma chance de cair do Fluminense. Hoje, o Red Bull pra mim tá fazendo... Né? Só não desligaram o aparelho ainda, tá esperando a eutanásia. O Atlético tem pouquíssimas chances, assim como o Vitória, pelos motivos que eu já expliquei. Grêmio e Juventude estão sob júdice. Principalmente o Grêmio, com esses jogos contra o Cruzeiro e São Paulo. Fluminense e Criciúma estão dependendo deles começarem a pontuar. A tabela tá assim. Voltando só aqui ao cálculo da UFMG, sobre pontuação, né? Por isso que eu expliquei que o Criciúma ainda tem uma chance um pouco maior para mim de se salvar. 45 e 0.060, não chega nem a 1% de escapar, não chega nem a 0.1%. E chegar a 44 te dá 2,7% de chance de escapar. Pode acontecer do Criciúma cair com 44, porque o Fluminense tem a vantagem do empate em pontos. Só que o Fluminense chegar a 44, ele precisaria empatar com o Palmeiras, né? Porque ele não tem como fazer 5 pontos em 2 jogos só. Então, assim, se a gente não vencer o Atlético Paranaense, eu vou estar aqui fazendo cálculos, fazendo isso tudo de novo, mas já sem acreditar. Eu vou ser bem sincero, assim, já sem acreditar. Talvez se tiver acontecido um milagre, se o Grêmio já tiver perdido, o Fluminense é o último jogo da rodada, né? Se a gente já tiver visto o Cruzeiro ganhando o Grêmio, o Corinthians ganhando o Criciúma, o São Paulo ganhando o Grêmio, o Fortaleza, não vou ligar pro Vitória, não. Cruzeiro ganhando o Red Bull, e a gente jogue e, assim, consiga um empate lá, talvez eu não vá ter desacreditado, não, mas, assim, é um jogo que a gente vai precisar vencer. Olha a situação que o Fluminense colocou, cara. Agora eu tô olhando isso daqui e, pra quem viu a análise Pocket e viu que eu abro falando que eu não caiu a ficha ainda de qual é o meu sentimento nesse momento, não. Que o Lessa, quando a gente acabou a live, ele virou pra mim e falou, tô com medo. Agora eu tô com medo. Bateu medinho. E eu falei, não consegui raciocinar ainda não. Ainda tô no transe aqui do jogo. Confesso que fazendo esses cálculos me deu um medo real, cara. Da gente jogar a Série B. Meu Deus do céu. Até a próxima. Valeu.